Estamos de volta com a mesa de debates. O suicídio entre os jovens é um assunto pouco discutido, mas cheio de tabus. Recentemente foi lançada uma série que fez com que essa discussão aparecesse nas redes sociais, nas mídias, gerando diversas discussões, questionamentos sobre os motivos que levam os jovens a tirarem a própria vida. Só que essa não é uma realidade de agora, e de acordo com o levantamento feito pelo Mapa da Violência 2017, entre 1980 e 2014, o número de suicídios entre os jovens brasileiros cresceu cerca de 27%. O César Melo, o que poderia explicar esses números que são alarmantes? Você também trouxe os números de um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, ela diz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Nossa. Então, você tem alguns parâmetros que são preocupantes, principalmente quando o paciente tem algum quadro de humor, né? Principalmente depressão e dependência química, principalmente ao álcool. São as duas categorias que mais está relacionadas ao quadro de suicídio que a gente vê nos nossos atendimentos. A gente entende que a gente precisa falar, a gente teve o Setembro Amarelo aí falando sobre suicídio, é muito, muito relevante. Essa série que os jovens estão consumindo. Então, eu entendo que a gente tem que falar cada vez mais e esclarecer a população sobre a preocupação que a Organização Mundial de Saúde tem a respeito disso. Por que você acha que é tão pouco discutido e o fato dessas discussões não estarem nas grandes mídias, isso prejudica o combate ao suicídio entre os jovens? Penso que sim, que o estigma é preocupante, porque as pessoas ficam com um certo receio de falar, de provocar a pessoa, acreditando que a pessoa, se falar, a pessoa vai pensar sobre isso. Pelo contrário, às vezes é muito importante a gente esclarecer para as pessoas entenderem que não é por aí que a gente vai resolver nossos problemas. A gente entende que existem outros mecanismos que possa vencer, através de uma terapia, através de quem sabe até de uma medicação que possa reverter esse pensamento, esse quadro desse jovem, no caso o jovem, a criança, jovem e adulto. Ô César, eu coloco uma coisa, pensar não é o problema. Exatamente. Porque eu acho que todo mundo, vamos falar a realidade, que um dia na vida, ou por amor, ou por desespero, ou por paixão, seja lá, já pensou nisso daí. O fato é o seguinte, o que eu sinto hoje em dia, tá? Pelo processo todo que nós vemos passando de mudança no mundo, principalmente no Brasil, houve uma dissolução da família, onde era uma célula-mãe, onde você acompanhava o seu filho, o jovem, onde ele tinha uma relação mais próxima com o pai e com a mãe, e eles entendiam e podiam ver o determinado sofrimento ou desespero. Hoje em dia, como não tem isso, a sociedade o que faz? É muito mais fácil você não ver. Quantas vezes você anda na rua, você vê uma pessoa caída e passa direto e finge que não vê? Entendeu? Então é muito mais fácil fechar os olhos para um problema do que discutir. É o contrário, eu acho que quando a gente conversa e coloca o assunto, você tira estigmas daquilo ali e abre porta para uma solução. Não sei se você concorda comigo. Totalmente. Com isso. Penso que cada vez que a gente falar e esclarecer que existem alternativas, a gente vai vencer nesse problema, que é um problema de saúde pública, não é um problema, vamos dizer assim, que as pessoas não têm que entender. O entendimento passa por isso. E dentro dessa questão que você falou, de observar esse morador de rua, essa pessoa que está sofrendo e tentar fazer alguma coisa para esse ser, para essa pessoa. E as pessoas têm que entender que, por exemplo, o processo depressivo, ele começa com um processo de angústia até levar uma depressão, e muitas vezes você uma química, pode ser uma deficiência química, né? A gente usa lá o orotato de lítio ou alguma coisa e consegue equilibrar isso daí. Ô César, eu acho que é muito importante que é um programa de alerta geral, né? Nós estamos conversando sobre o que a gente está vendo aí, os dados, você passou, tinha um dado de 2014, que os jovens aí, adolescentes entre 15 e 29 eram quase 2.898. E abaixo de 15, 146 pessoas tiveram mortes autoprovocadas. Então, os pais têm que aproveitar esse ensejo, porque a pergunta que eu queria lhe fazer, o objetivo é o seguinte:
quais são os comportamentos indicativos de risco de suicídio. Porque eu tive lendo sobre essa matéria e nós tivemos aí, que eu queria que você destacasse também esse jogo aí da Baleia Azul, o jogo virtual, né? Porque uma senhora, uma mãe, salvou a filha dela, que estava prestes a jogar numa caixa d'água no ato final desse jogo virtual aí da Baleia Azul. E é mais importante que a mãe estava ligada, estava prestando atenção no comportamento da filha dela. Então, acho que seria bom para os telespectadores, para os pais, de modo geral, para que verifiquem os comportamentos. E quais são os comportamentos indicativos de risco de suicídio, doutor? Penso que a gente levantou depressão, solidão, dissolução da família, que a gente vê famílias disfuncionais que acaba não observando o seu jovem dentro de casa, a sua família, conversando, que é a questão de ter o seu filho, o seu ente querido, conversando cada vez mais próximo e sabendo que nunca condená-lo, não julgá-lo, não somos nós que somos julgar, em sim entender. Sobre a Baleia Azul, a gente entende que esse jogo, pelo que eu tenho lido e visto no meu consultório, é uma questão bem obsessiva, que as pessoas têm que cumprir metas, até chegar à última meta, que é o suicídio. É uma coisa que me repugna de uma certa maneira, porque as pessoas não conseguem desvencilhar dessa questão obsessiva. Eu tenho que cumprir, não, você não tem que cumprir. Então, se você conversa com esse jovem, entender que aquilo, ele não tem essa obrigação, não é uma coisa obsessiva. Então, assim, pensando dessa perspectiva, você vai trabalhando aquele jovem, tentando entender essa angústia, essa frustração, o que leva ele a ter esse comportamento, né? Esse momento que ele está passando, até procurando ajuda profissional, da terapia, que eu falo de cadeira. Eu acho que todos nós devemos fazer terapia, o mundo seria melhor. Eu acho que assim nós vamos resolver uma série de quesitos, uma série de problemas. Uma coisa que é importante a gente alertar é o seguinte, a pessoa que está se sentindo num estado desse, né, porque existe inclusive o telefone que você liga para conversar sobre esse assunto, necessariamente ela não precisa estar procurando um terapeuta ou um médico. Converse com alguém. Não guarde para si só. Tá? Assim só quando você guarda, como se fosse uma caixa d'água na qual ela continua enchendo. Então tem uma hora que aquela história. Converse. Porque muitas vezes, pela própria conversa, a pessoa ouvindo o próprio relato, ela mesma reflete sobre aquilo que ela está falando e sobre aquilo que ela está sentindo. E ela tem ali uma maneira de ter uma visão melhor de um caminho diferente daquele que ela só enxerga. A desconstrução do futuro hoje é uma coisa absurda, né? A desconstrução do futuro, para mim, é o que leva a maior parte de tudo isso que acontece. O que é a desconstrução do futuro? Você entra num processo inicialmente angustioso, depois passa por um processo depressivo. Você olha, você não vê futuro para você. Pô, vou estudar, vou trabalhar onde? Você não vê pela situação do país, muitas vezes, você vê os pais se matando, muitas vezes no sentido de trabalhar para trazer alguma coisa em casa. Você vê também esse tipo de sofrimento e não tem muito o que pode fazer. Aposentar hoje em dia, né, o meu amigo, ele sabe, você tem que... A criança hoje em dia, eu brinco que ela nasce batendo continência para ela poder se aposentar, né, se ela for, no caso, querer seguir a carreira militar. Então, isso tudo, toda essa conjuntura na qual o mundo a gente vê, porque nós somos resultado de tudo que a gente come, sente e ouve, inclusive através da música também, você guarda isso daí. Você liga a televisão, não tem uma notícia boa. Justamente. Você vê gente morrendo na rua e roubando milhões. Mas não é milhões, isso que eu estou falando. Aproveitando essa pergunta aí, que você falou, só se vê violência, não se vê notícia boa, realmente baixa o astral de todo mundo e as pessoas ficam pensativas, ainda mais se ela estiver numa situação difícil, de desemprego, de desespero, um estado de saúde não bom, né? E pais separados, uma série de coisas. Esses programas televisivos de violência, a situação política que nós vivemos, só atos de corrupção, só ato de falta de esperança, só aumento de desemprego, isso pode influenciar no comportamento da pessoa? Se a pessoa tiver uma estrutura fragilizada, é uma preocupação. Se ela tiver uma estrutura sólida, melhor para ela. Lógico que todos nós, a gente consegue, às vezes, entender. É muito ruim a situação atual do país, é muito triste, né, essa situação, demais. Então, assim, eu entendo, se ela estiver fragilizada, doutor José Lúcio, é um complicador.
se ela tiver, e é interessante, eu esqueci de falar uma coisa que você perguntou na pergunta anterior, que às vezes a pessoa está no fundo do poço, ela melhora rápido, pode ser um indicativo que ela possa cometer um desatino. Então isso é uma preocupação. Ela está no fundo do poço, de repente ela começa a despedir, alguns sinais assim é interessante a gente visualizar e ficar atento. Então, assim, a situação real do país, da questão financeira que nós vivenciamos, é uma questão preocupante para uma pessoa que está fragilizada, que ela tem uma estrutura que possa levar ela a cometer um desatino. A pessoa sozinha, inclusive com a quantidade de violência, se me permite colocar, muitas vezes ela vem desenvolver síndrome do pânico. Não querer mais sair de casa, e se ela não tiver o amparo da família, isso não acontece só com o jovem, também com as pessoas de idade, que elas começam a sentir que elas são um peso para a família. Então, é isso que eu te falei, a falta de estrutura básica, de célula, do que se entende de família, do que se entende de um crescimento dentro da própria educação, dentro da própria saúde, isso tudo está desmoronando, Zé. É isso mesmo, nós estamos aumentando a síndrome do pânico, né? Então, todo mundo hoje desesperado, todo mundo tem medo. Falar que não tem medo é brincadeira, né? E um medo para a síndrome do pânico, eu acho que é pouco, né? Porque hoje todo mundo tem medo de sair à rua por ser assaltado, medo da violência de modo geral, atropelado, medo de uma bala perdida. Então a pessoa está vivendo pânico. Agora eu queria saber, doutor, todo o tempo está acabando, né, para a gente falar um pouquinho essa questão de droga que traz transtornos psicológicos e essa mistura de drogas aí, né, e remédios e tal, como é que é esse coquetel de medicamentos com a droga, isso também pode influenciar aí ao risco de suicídio? Que é o que você vê. Às vezes você tem pacientes que estão deprimidos, ele acha que uma medicação que dá um upgrade na cabeça dele, vou citar um exemplo prático, uma cocaína, ele vai ajudar ele a vencer a isso. E quando ele está num período mais eufórico, mais ansioso, ele vai usar um THC, que é a maconha, para diminuir. Então, às vezes, ele sente, naquele momento, essa situação ilusória, naquele momento ele está bem. Mas a partir do momento ele começa a ter a compulsão por esse tipo de drogas. E cada vez vai se evidenciando mais tipos de drogas. Então, a gente tem que entender que o problema ainda existe. Então, ele pode ficar momentaneamente bem naquele momento, usando esse tipo de coisa que é errônea, a questão das drogas. Mas o problema existe. E esse problema que a gente tem que atacar. Esse problema desse pensamento nefasto na cabeça dele, que infelizmente ele está vulnerável a esse tipo de coisa, é aquilo que o doutor falou, que a gente tem que conversar. Eu entendo que quanto mais a gente conversar com os nossos adolescentes, com os nossos filhos, essas pessoas que têm essa vulnerabilidade, a gente vai vencer os... Oscar, só queria aproveitar, só para colocar aqui, que ele é especialista nessa área, nas clínicas psiquiátricas em Juiz de Fora, por exemplo, fecharam que fossem devolvidas os doentes, né, para os seus familiares. Isso foi uma medida acertada? Qual na sua visão? Ou eles devem ver em clínica ou devem ver com nem. José Luz, não, você está brincando, eu me provoco, mas eu acho que é errado. Eu sou da luta antimanicomial, eu sou contra qualquer clínica que foi daquela época manicômio. Hoje está valendo na Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, está se falando muito da clínica humanizada, que é o que nós temos do CHPP em Barbacena, maravilhoso, que é uma equipe multidisciplinar, é outra concepção, que eu acho que vai ser o futuro da saúde mental, se Deus quiser. A gente precisa abrir a cabeça dos nossos gestores de Juiz de Fora, no Brasil inteiro, que a clínica humanizada, você vai abrir concurso público com uma equipe multidisciplinar de psicologia, assistência social, enfermagem, medicina, você vai ter terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, que você vai ter uma clínica, que digo o nome, humanizada, que você vai ter uma complexidade maior para esses casos, justamente porque o caso do suicídio, às vezes o paciente está no desatino, então ele precisa de um recurso, e às vezes a clínica é necessária. Nós temos em Juiz de Fora o melhor serviço de saúde mental particular, melhor, disparado, eu acho. E eu rendo a minha homenagem a todos os colegas de psiquiatria de Juiz de Fora, porque nós temos os melhores profissionais aqui na nossa cidade. Mas a gente falta estrutura no serviço público.
com todo o respeito que eu tenho. Então, eu fui muito bombardeado, eu digo isso de coração, que você me conhece há muito tempo, e eu fiquei muito triste. Por isso que eu fico, às vezes eu fico calado em cima disso, porque é uma coisa que, infelizmente, me revolta. Mas eu entendo que o futuro está aí, eu falo que o Conselho Federal de Medicina está aí agora falando, ele diz na sua página, no último jornal, de 15 mil leitos foram perdidos, uma média de 13 leitos por dia, muita coisa. Muito obrigado pela pergunta. Voltando um pouco ao assunto do suicídio entre os jovens, né? Você tinha citado a respeito desse comportamento depressivo, do uso de drogas, Isso. Mas o que já foi muito discutido é a relação de bullying nas escolas, sim. Que pode fazer com que a criança se desestabilize emocionalmente. Que é outro tema que é muito que casa muito. Que às vezes a pessoa sendo o violador em cima assim, aquela que bate não esquece, o que apanha não esquece. Então aquilo fica na pessoa, remoendo a pessoa, e a pessoa sofre com isso. E a pessoa com uma estrutura fragilizada, ela pode, às vezes, num estado depressivo, cometer um desatino. Então essa questão do bullying tem que ser também falado na escola, como uma forma de prevenção e orientar essas escolas todas, e Juiz de Fora tem um trabalho legal em cima desse tema. Ok. A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Bom, ainda tem um monte de perguntas para fazer sobre esse assunto. Em todo esse levantamento feito do número de jovens que se suicidam, né, existe um grupo de risco? Isso. A Organização Mundial de Saúde fez um levantamento de 2010 e 2012, foi 11.821 casos de suicídio contabilizados. A gente entende que muitos casos não são contabilizados pelo que a gente falou da vergonha. Por exemplo, um jovem que pega o carro e comete um acidente, tem um acidente, talvez ele esteja nessa questão. A estatística dele já é complicada. Penso que a estatística às vezes é falha, então a gente tem que observar mais esse dado. Mas são mais homens ou mulheres? As mulheres tentam mais suicídio 10 vezes mais que os homens. E os homens conseguem êxito 3 vezes mais. Então, os homens utilizam mecanismos mais como arma de fogo, ingestão de questões de alguns tipos de medicação, e a mulher ela tem uma estatística menor, né, em termos de suicídio. Nesse que eu contei de 11.821, você tem 8.800 e poucos de homens e 2.900 e poucos de mulheres. Mas as mulheres tentam mais, exatamente. Por que isso é uma realidade? Pois é, eu penso, algumas literaturas falam pela própria questão da vulnerabilidade da mulher, da questão do sofrimento que a gente falou sobre a questão do suicídio, e às vezes por algumas desavenças que ocorrem em relacionamentos, casos de estatística hereditária de depressão, ansiedade, bipolar. Então, assim, é um caso que é mais relacionado ao quadro. Também deve tem determinados quadros que são interessantes. Por exemplo, a mulher ela sofre muito mais AVC que o homem. A gente tem ataque do coração. Por quê? Porque o cortisol, né, que é um hormônio do estresse, ela tem o estradiol, o estrogênio, que a protege por exemplo, de problemas de coração, mas é vulnerável ao AVC. Então, existe também um determinado dado, a gente não pode esquecer totalmente inspirado e maluca, que é a TPM, que as variações hormonais modificam totalmente o comportamento dela. Né? Dela, que eu falo, é da mulher em geral. Então, não estou falando que o fator químico é o fator primordial, mas, por exemplo, coisas que são interessantes. O homem é capaz de pegar uma arma e fazer um disparo no seu próprio rosto. A mulher, não. Ela não faz isso. Eu não sei se é porque... Os meios femininos são mais... dificulta a conclusão da dentro que ele falou, elas tendem a tomar muitas medicações e parar nos UTIs dos hospitais. Então, isso, de uma certa maneira, talvez não graças a Deus, não consegue o êxito. É isso que eu quero falar também, sobre essa reforma trabalhista, que hoje está até debatendo lá na comissão
Constituição e Justiça, na Comissão de Assuntos Econômicos, e é um debate muito grande, e me preocupa porque eles querem permitir jornada de até 12 horas. Então, uma pessoa trabalha de 8 da manhã a 8 da noite, ela vai ter um certo problema, aí vem o estresse. E muitas dessas são assediadas moralmente. E eu quero chegar num ponto que isso aí, talvez, a pessoa vai acabar encurtando o tempo para dormir, o tempo de convivência com a família, o lado afetivo da coisa. Então, é preocupante. Nós temos aí motoristas de caminhões, por exemplo, com rebite, né, para ficar acordado. Então, eu queria saber o efeito dessa questão da redução da hora de sono, os transtorno do sono, e a questão do estresse, essa depressão também pode ser um indutor aí ao suicídio. Sem dúvida, você falou tudo, doutor Zé Lúcio, que é uma das características acima disso. O sono é repositor da nossa vida. E você ter uma qualidade de sono é muito melhor, até para as questões do que nós chamamos de transtorno do humor, sabe? Então, isso é uma coisa preocupante e é um absurdo colocar isso, né? Não tem nem o que falar, a gente estava falando sobre isso. E as pessoas, se você ter mais tempo para sua família, conversar, é que a gente cai sempre a mesma história, mas é interessante. A conversa, de você dialogar, de você estar com seus amigos é muito importante. Você imagina a pessoa trabalhando 12 horas, é complicado. Que tempo que você vai ter para sua família, de você sentar e conversar com eles? E não é só isso. Durante o sono, à noite, você produz um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio é fundamental para o metabolismo de todo o corpo. Inclusive, precursor da serotonina e endorfina e outros hormônios que te dão um tipo de satisfação. Ele só é produzido durante a noite. Então, não adianta a pessoa também achar que vai repor o sono da noite durante o dia, porque não é. Não é a mesma coisa. Quando a gente está falando a respeito da questão das mulheres, tem um outro fator que é importantíssimo também, que necessita muitas discussões a respeito da violência contra a mulher. Sem dúvida. Que ano passado foi lançado um estudo que a cada 11 minutos uma mulher no país sofre um tipo de violência sexual. Então eu acredito que o impacto emocional, psicológico disso para uma mulher... O assédio moral, isso pode sexual... colocar especificamente o estupro, né, que traz sem transtorno dúvida. Psíquico violento. Que é aquela que a gente estava falando, que a pessoa ela não esquece esse tipo de violência. Então, a pessoa que tem uma vulnerabilidade maior para esse tipo de quadro, ela é um risco para a pessoa. Então, ela vai desenvolver sua vida e aquilo vai estar marcando dentro dela. Então, isso é um complicador, você falou tudo. Penso que é importantíssimo procurar ajuda, né? Isso, primeiro, prender esses, desculpe, canalhas, que batem em mulher é complicado. Mas, assim, trabalhar essas pessoas no sentido de ajudá-las e tentar trabalhar essa pessoa que está sofrendo com esse pensamento, vamos dizer assim. Você tocou numa questão agora que é muito importante. O que fazer para evitar as recaídas? A mulher tenta cerca de 10 vezes, sabe? Depois da primeira que não foi efetivo, o que fazer para evitar que isso aconteça novamente? Você diz assim do questão do abuso, vamos dizer assim? Da tentativa de suicídio mesmo. Desculpa, perdão. Desculpa. Não, a tentativa, primeiro, ela tem que fazer um tratamento que envolve aí você tem que diferenciar, você tem que trabalhar em três parâmetros: terapia, fundamental, orientação no meio, trabalhar esse meio, ver as famílias, a comunidade, o que ela faz, e necessário uma medicação, quando é necessário. Então, esses três, você já evita muito dela cometer de novo. E essa orientação do meio é bom que se diga, que é importante que você veja que meio que ela vive. Por que ela está cometendo esses suicídios? Então, esse já parte desse premissa. E você tendo um apoio de um bom terapeuta, uma boa terapeuta, você vai, às vezes, trabalhando esse ser de encontrar saídas para os seus problemas. De não ter pensamentos desatinos, que só vai resolver dessa maneira. E aí, se for o caso, a medicação. E a depressão, uma coisa, cara, que é importante falar, eu gostaria até de te perguntar para saber se isso você concorda comigo. O caso onde você tem famílias já com quadro depressivo, há probabilidade da pessoa ser depressiva
também. O risco é maior. Com certeza. Se um dos pais tem o quadro, a probabilidade é 25%. Se os dois pais têm o quadro, de 50% a 75%. Ou seja, então, uma margem a probabilidade muito alta. é uma margem alta. Então, quando a gente faz o que nós chamamos de entrevista na anamnese, é uma das perguntas que a gente sempre pergunta se existe algum caso na família. Porque existe a questão genética, hereditária. Se algum dos pais, a probabilidade do filho ter duplica. Se um dos dois pais tem, quadruplica a probabilidade. E outro problema também eu queria colocar, assim, o sentido do desemprego. A pessoa perde o emprego e às vezes 20, 30 anos numa empresa, já está numa idade mais avançada e sabe que não vai conseguir outro emprego, não tem estabilidade, não tem nada. E consequência do desemprego, certamente o endividamento, a insolvência civil, porque não vai conseguir pagar as contas, porque não está recebendo salário, né? Não tem como pagar. Isso também pode afetar e trazer transtornos psicológicos, depressão para o indivíduo? Sem dúvida. Sem dúvida. A pessoa tendo uma vulnerabilidade para isso é complicado, doutor Zé Lúcio, porque as pessoas têm que ser ajudadas nesses momentos, seja na questão emocional, econômica, financeira. Então, isso é importante, porque ela tendo uma vulnerabilidade, fatalmente, infelizmente, em alguns casos acontece. Se ela perde dignidade, meu amigo. Exatamente. Pode ser homem, ser mulher. Bom, a gente perde a nossa dignidade, é uma coisa muito triste. E hoje eles estão conseguindo que a gente perca a dignidade muito rapidamente, né? Um pai de família que não consegue prover sustento para sua própria família, pelo amor, imagino o que não se passa na cabeça dessa pessoa. Com certeza. O homem sem trabalho não tem honra, né? Já diz a música, né? Exatamente. Sem dúvida. Verdade. Bom, só para a gente estar chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de agradecer a participação de você, todo o ensinamento que você trouxe e reforçar a necessidade da discussão desses temas, não é mesmo? Eu que agradeço essa ilustre mesa, as palavras me emocionaram do Dr. Zé Lúcio, grande amigo, pessoa querida, que sempre me prestigiou e eu fico muito feliz. Agradecer à TVE, eu tenho muito felicidade, porque o primeiro canal de emissora que me deu a oportunidade foi essa casa, o Dr. Josino Aragão, e eu agradeço muito a ele. Muito obrigado. Volte mais vezes, tá? Obrigado. Muito obrigado também pela sua participação, amigos. Obrigado. Até semana que vem. Eu gostaria de agradecer a você também que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a gente volta ao vivo amanhã, aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise do programa de hoje, às 6 horas da tarde. E também a gente vai estar na internet, no nosso canal no YouTube ou no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia. Um ótimo finalzinho de dia e uma ótima tarde para vocês. Até amanhã.